Estamos de volta. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer hoje é adicionar nossa interface gráfica, a nossa interface de usuário, né? Interface gráfica é tudo que a gente vê, mas nossa interface de usuário, algumas informações que aparecerão na nossa tela, na nossa câmera, que pertence às informações da vida do nosso jogador e a sua pontuação. Então, o primeiro passo é a gente criar esses novos objetos aqui na nossa lista de objetos e depois carregar isso para a cena. E depois, né, fazer a nossa programação de alteração do valor da pontuação e da vida do nosso jogador. Né? Visualmente falando, a vida já altera, mas a gente precisa mostrar essa vida alterada toda vez que ele recebe dano ou toda vez que ele cura. Para isso, a gente vai criar um novo objeto e não vai ser sprite dessa vez, vai ser texto. Clicou em texto, a gente vai dar o nome desse texto de score. O texto que vai ser exibido é score, por enquanto 0, depois a gente vai trocar, e a gente vai escolher uma nova fonte, uma fonte daquele nosso arquivo do Assets, tá aqui, Kenny Future Now, tá? Então vai estar lá na lista dos arquivos. A gente vai usar tamanho 20, a cor a gente vai pegar essa amarela, mas pode ser qualquer cor que vocês queiram, a gente pode escolher qualquer uma delas, tá? Tanto faz. Eu peguei o amarelo para ficar, para ele destacar nesse fundo roxo. Clicou em aplicar, a gente vai fazer a mesma coisa agora com a vida do nosso jogador. Então vai ser o nome de health, de vida, vai escolher a mesma fonte, eu vou colocar um verde, o tamanho 20 também, e a nossa vai ser health, maiúsculo, health, isso, 2 pontos, e eu vou colocar 0, né? Inicialmente ele é 100, né? Então eu vou deixar 100 já para ficar ok, para a gente visualizar isso. Agora que a gente tem esses dois objetos, eu vou dar um zoom aqui e eu vou puxar esses dois objetos. O score eu vou deixar aqui em cima e o health eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então, tentar deixar na mesma linha aqui, né, na mesma coluna aqui e deixar aqui embaixo. Mas a gente quer que o nosso essa interface ela esteja numa camada diferente do espaço, porque senão ele vai se movimentar junto. A gente quer que ele esteja numa camada de UI, né? De novo, a gente vai usar aquela técnica de camadas, olha só. Então a gente, em vez de... Porque observem que o objeto Health, quando a gente clica nele, ele está na camada base, e o objeto Health Score está na camada base, que é esta aqui. A gente vai criar uma nova camada e depois trocar esses elementos dessa camada. Para criar uma nova camada é nesse botão aqui, adicionar uma nova camada, e essa nova camada eu vou dar o nome de UI. Beleza. E a ordem aqui importa, então quer dizer que a UI sempre vai aparecer acima do espaço, acima da camada base. Por que isso? Porque se a gente deixar na camada da base, quando o nosso personagem voar aqui para cima, ele vai tampar esse objeto. Isso não é legal, né? Ou ele vai ser tampado por esse objeto. Então o que a gente vai fazer é alterar o nosso elemento para a camada UI. Então, health para UI e o score para UI. É isso. Até aí, tudo beleza. A gente pode testar agora, só que vai ser um negócio que não vai ter, né, nenhum... Não vai contar proteção, né? Ou proteção. Eu peguei o shield aqui, eu tô falando proteção. Então a gente não consegue atualizar, não tá atualizando essas informações porque a gente não tá mexendo com esses textos com o negócio do evento, né? A gente não tá alterando com o evento. Então a gente vai fazer isso, fazer esse comportamento desses valores. Então vamos começar com o nosso objeto de pontuação. Então a nossa pontuação ela vai ser o seguinte.
quanto mais a gente fica vivo sem morrer, né? A gente vai ganhando ponto. Além de ganhar esse ponto, a gente também ganha ponto quando destrói um inimigo. Então, a gente vai criar uma variável, né? A score, lembrando aquela nossa variável de cena. Então, a gente vai vir aqui nas propriedades do projeto, cena, editar propriedades, variáveis de cena, e vai criar uma nova chamada score. Essa variável score, ela vai começar com 0. Aí eu clico em aplicar, beleza. Como agora, uma vez que a gente tem essa variável, a gente vai adicionar aqui nesses dois eventos aqui. Como são eventos que acontecem quando a cena starta e ela vai acontecendo de forma indefinida, a gente vai criar um novo evento aqui, não dá condição, e só fazer o seguinte. Quanto mais a gente fica vivo, né? Então a gente vai ter cena. Então, a gente vai vir aqui, valor de uma variável de cena, score, escolher o operador de somar, ele vai somar um valor, né? E esse valor que ele vai somar vai ser um round, ou seja, arredondado, né? Vai arredondar para baixo, o time delta vezes 50. Ou seja, a cada segundo a gente ganha 50 pontos. A cada segundo a gente ganha 50 pontos, tá? Então ele vai aumentando, a cada segundo a gente vai ganhar 50 pontos. Quanto mais a gente ficar vivo, a gente ganha esses 50 pontos. E a mesma coisa que isso, a gente também vai alterar, porque aqui a gente está alterando uma variável, mas agora a gente vai mudar o texto do score. Então, score, aí, modificar o texto, escolher operador de definir como, e a gente faz o seguinte, score, mais, e aí a gente pega uma variável da cena, ou seja, variável da cena, score. E clica OK. Tadã! Então ele vai escrever score. Ah, tem que colocar os dois pontos, né? Pô. Tem que ser os dois pontos, espaço. Perfeito. Score, dois pontos, espaço, mais variável string score. Isso vai fazer com que a cada segundo, vamos testar, a cada segundo o nosso score vai aumentando 50 números. Então ele está sempre aumentando 50 números aqui. Perfeito? Tranquilo até aí? Ok, né? Ele a cada segundo, é bastante tempo, bastante rápido, a cada segundo ele aumenta aí 50 pontos. Mas agora a gente precisa fazer com que um inimigo esteja morto, além de deletar o inimigo, a gente adicione esse valor da cena, né? Essa variável. Então, valor de uma variável de cena, score, vou somar 100 pontos. Então, se eu destruo, eu somo 100 pontos a essa pontuação. Aqui a gente não precisa fazer a alteração do texto, porque quem faz a alteração do texto é esta ação aqui dessa condição vazia. Todo momento ele está alterando esse score e a gente só adiciona, né, modifica o valor da variável e esse valor da variável vai ser modificado lá. Beleza? Agora a gente precisa fazer o seguinte. Pro nosso health, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai... A modificação sempre é quando é curado, né? Pelos power-ups aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Nesse mesmo pedaço aqui, a gente vai fazer a alteração do texto do nosso health. Clicando em exclamação, modificar o texto, escolher, definir como. E a gente vai fazer assim. Health, dois pontos, espaço, mais, isso, somar, esse mais é uma ideia de concatenar, larger number, porque o número pode ser muito grande, então larger number to, não larger number, e a gente vai passar esse número. Para a gente pegar esse número é player, que está no player, ponto health,
dois ponto, health, que ele vai me dar a vida desse objeto. Fecha aqui e ok. Então agora eu altero esse texto. Alterou lá a variável aqui, altera esse texto. Quem altera a variável é só o Power Up Health. Alterou a variável, altera aqui. Ou quando ele recebe dano, alterou a variável, ele altera aqui. E aí a gente pode já testar. Então a minha vida tá 100, ó, 60. Recuperei 90. Então minha vida tá 90. Deixa o escudo sair. 50. 10. Morri. Então, com essas duas coisinhas pequenas, foi bem fácil, não é difícil, a gente fez a nossa cena, né? Fez a nossa interface de usuário, garantindo assim um feedback imediato das ações que o nosso jogador toma. Por exemplo, quando ele destrói, né, um objeto, a gente já tem 1000 pontos e como a gente acabou com todos os inimigos aqui, acabou a cena, né? Mas a gente está com vida 30, vocês viram que ele tem uma resposta legal, né? Quando a vida, ele recebe dano ou quando ele recupera, e a nossa pontuação ela vai aumentando 50 por segundo. A gente pode alterar esse valor, pode colocar 30, pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, mas de qualquer forma a gente tem uma pontuação que o nosso jogo faz toda vez que o nosso jogador destrói um objeto, né, uma nave, ou só por ele estar vivo por bastante tempo. Fechou? Então por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente vai colocar efeitos sonoros e música do nosso jogo, porque até agora o jogo aqui no meu ouvido é o vácuo do espaço, né? Mas como é um jogo, a gente não está fazendo a realidade que o espaço seria esse vácuo, não teria esse som, então não faz sentido a gente seguir isso nesse nosso joguinho. A gente tem que dar uma emoção colocando esses efeitos sonoros, essas músicas. Então, isso é tudo, pessoal, e até a próxima.